Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, verso 1. Nós vamos para a carta à igreja em Sardes. Essa é a igreja que Jesus dá um recado que é uma bronca teológica para muita gente. Mas nós temos o Espírito Santo que nos faz passear nas Escrituras e nos revela a sua vontade. Amém? A palavra de Deus não é para ser um problema para você, porque Ele já enviou o Espírito Santo para nos ensinar, amém? A nos colocar na boca como põe na boca de uma criança. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes e o livro da vida. Quem já ouviu falar sobre o livro da vida aqui? Esse livro é o livro mais importante, irmãos, da face da terra. É o livro mais importante. E ele é mais importante do que qualquer outro lugar onde esteja o seu nome e o meu. E nós precisamos de compreender o que a Bíblia tem nos a oferecer sobre esse livro. E eu queria que você me desse da sua atenção. E nós vamos mergulhar nas Escrituras, amém? Então, Apocalipse 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto do que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram. Suas vestiduras estão brancas e andarão junto comigo, porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche seus olhos. Paizinho, nós estamos reunidos aqui. Como é bom poder sentir a sua presença. Como é bom saber que o Senhor nos uniu, Pai, para ouvirmos a tua voz, a tua palavra. Nós somos como crianças à tua mesa, Senhor, que precisam da tua instrução, do teu alimento. Nós, Pai, colocamos diante do Senhor todo o nosso conhecimento. Nós fazemos de nada, Pai, porque nós queremos aquilo que o Senhor realmente conhece e vê. Nós te pedimos que o Senhor nos dê discernimento, revelação, entendimento, e que saiamos daqui mais fortalecidos e mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, essa igreja em Sardes, essa comunidade cristã, ela estava localizada em uma cidade que, como muitas outras, já havia sido destruída e reerguida. Toda a glória de Sardes estava no seu passado, em tudo aquilo que ela já foi, em toda a fama que ela já tinha. Sardes passou por vários governos e em um determinado terremoto, ela foi se perdendo, até que com o tempo se tornou uma aldeia. Mas Sardes tem uma história de glória, uma história de fama, uma história de poder, mas toda a glória de Sardes estava no seu passado. Lembra que eu falei para vocês que quando Jesus ele quer nos comunicar alguma coisa, ele também usa o nosso contexto cultural, o nosso contexto territorial, nosso contexto familiar. O que você deixar Deus usar para falar com você, Ele vai usar, amém? O que você permitir Deus usar para falar com você, Ele vai usar. E aqui Deus estava usando a própria cidade de Sardes. Jesus se apresentou desse jeito aqui. Aquele que tem
os 7 Espíritos de Deus. Aí muita gente diz, pastora, e Deus tem 7 Espíritos, não era só um? Deus só tem um Espírito, Deus não tem 7 Espíritos. Mas nós precisamos entender que 7 na Bíblia é um número de completude, de perfeição. É como você olha para a luz, nós estamos vendo aqui essa luz amarela. Mas se nós formos observá-la com mais detalhes, nós saberemos que aqui existem várias cores, sim? Nós precisamos entender que, embora Jesus esteja se apresentando como 7 Espíritos de Deus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele não está dizendo que Deus tem um outro Espírito Santo, ou outros Espíritos, ou absurdos, como pessoas dizem, que são 7 anjos. Não, está dizendo que são as 7 manifestações do Espírito de Deus. Amém? E nós vamos saber quais são essas 7 manifestações. Abra comigo Isaías 11. Isaías 11, 1. E aqui nós vamos entender que 7 espíritos são esses, para poder compreendermos o que Jesus trouxe de mensagem ao anjo da igreja em Sardes. Então, Isaías 11, 1. Do tronco de Jessé, Jessé é o pai de Davi, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça. Essa é uma palavra que Deus estava prometendo, que da raiz de Jessé o Messias viria. E sobre o Messias haveriam 7 espíritos. Na verdade, não são 7 espíritos, mas são as 7 manifestações do Espírito Santo. Então, sobre esse Messias, sobre ele estaria o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. Então, não é que o Espírito Santo são 7 pessoas diferentes, mas ele é completo dessas 7 atuações. Então, quando Jesus disse, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele está voltando para essa profecia, que estava escrito que sobre essa raiz de Jessé viriam os 7 Espíritos de Deus. Jesus se apresenta como alguém de quem os olhos daquela igreja, as obras daquela igreja não poderiam ser ocultadas. Porque quando ele nos olha como espírito de conhecimento, de inteligência, de temor, amém? De entendimento. Então, qualquer coisa que Jesus falasse sobre aquela igreja, era algo que ele já havia visto antes, que ele já conhecia de forma plena e perfeita. Todas as vezes que Deus traz a sua palavra para mim e para você, ele está trazendo como alguém que já conhece todas as coisas. Então, quando Jesus se apresenta para aquela igreja, ele está dizendo em outras palavras, não há nada sobre vocês que eu não saiba, que eu não conheça, que eu já não entenda. Vocês estão nas minhas mãos. Eu conheço as obras de vocês, porque eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Então, Jesus se apresentou assim. Ele conhecia aquela igreja numa dimensão plena. É exatamente como você. Jesus te conhece numa dimensão plena. Jesus me conhece numa dimensão plena. Ele conhece sobre nós, inclusive coisas que nós não conhecemos sobre nós mesmos. É por essa razão que você pode descansar e confiar a sua vida nos cuidados do Eterno. Porque Ele conhece de modo pleno a minha e a sua vida. Com aquele líder, com aquele pastor, o anjo daquela igreja, ele disse assim, você tem fama de que está vivo, mas na verdade você está morto. E a Bíblia, ela apresenta muitos desses paradoxos. Lá em Ezequiel, no capítulo 37, por exemplo, Israel estava vivendo um período assim,
caótico espiritualmente. E é quando Deus dá para Ezequiel a visão do vale de ossos secos. Mas o povo não estava vivo? Estava. Mas como foi que Deus mostrou a Ezequiel? Um vale de ossos secos. Deus queria enterrar aqueles ossos? Não. Deus queria enviar o seu Espírito e fazer viver. É o mesmo caso com essa igreja aqui. Aquele líder, aquele anjo daquela igreja, aquele pastor, ele se acostumou, porque é muito fácil você se acostumar com um ritual. As cartas às 7 igrejas, elas também apresentam períodos da era cristã, da igreja na era cristã. Aqui, se a gente fosse olhar na linha do tempo, estaríamos mais ou menos numa época pós-reforma protestante. Né? Se fôssemos colocar uma linha do tempo aqui, nós falamos sobre Tiatira e Jezabel, ali estaríamos mais ou menos na igreja medieval, quando a igreja ela se une ao Estado e uma mulher começa a controlar, né, toda a igreja, e vocês sabem de que mulher eu estou falando, né? Que foi colocada num lugar mais alto do que o próprio Deus, né? Como até uma intercessora entre o homem e Deus. Aqui, já em Sardes, estamos vivendo um outro momento, na linha do tempo, de modo profético. Já é uma igreja que está confortável. Nós não lemos aqui que essa igreja tem perseguição. Teve? Não. Não é como as outras igrejas, que estavam tendo mártires, que estavam sofrendo, como os primeiros irmãos da era cristã. Já era uma igreja confortável. Uma igreja que até era famosa. Uma igreja que até era famosa. Mas quando Jesus olhou, Jesus viu algumas coisas naquela igreja. Que talvez, quando ele olhe para nós, ele também enxergue. Mas todas as vezes que Jesus ainda fala, é porque há esperança. Amém? Há esperança para a árvore cortada. Amém? Há esperança. Então ele falou com aquele pastor, olha, você tem fama de quem está vivo. Sua igreja também. Mas você está morto. Em seguida, Jesus não diz, vou te enterrar. Ele diz, seja vigilante. Como é que você manda um morto ser vigilante? Né? Ele estava querendo despertar o dom daquele pastor. Não é que ele estava morto espiritualmente, mas o dom já não estava ativo. Tanto que logo em seguida ele diz, consolida os que já estão prestes a morrer espiritualmente. Na igreja daquele pastor, na igreja de Sardes, havia o grupo dos que estavam prestes a morrer, eram muito fraquinhos espiritualmente e precisavam ser consolidados. E havia aquele pequeno grupo de vestes brancas que Jesus viu. Sabe que isso tem em todas as igrejas? Um grupo daqueles que são bebês espirituais e precisam ser alimentados, precisam ser instruídos, precisam ser ensinados e fortalecidos. E aqueles que já estão no estágio de mais maturidade, já cresceram em Deus, já assumiram vestes brancas, já estão mais maduros. E Jesus está fazendo para aquele pastor, olha para esses dois grupos, consolida os fraquinhos. E não fique tão desanimado, porque no seu meio também tem gente que é fruto do seu trabalho. Tem um grupo aí de vestes brancas no meio da igreja. Mesmo aquele líder cansado e com o dom morto, Jesus mandou ele fazer alguma coisa. E sabe que isso não é só sobre o pastor da igreja de Sardes. Isso pode ser sobre mim e sobre você. Você pode estar aqui nessa noite e não estar morto espiritualmente, mas o seu dom está. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer está paralisado, está seco, não está frutificando. Se você tem um instrumento de trabalho, querido, e você não limpa, não cuida, esse instrumento não vai envelhecer, não vai quebrar, não vai oxidar. Hoje eu passei a maior vergonha da minha vida. O interfone lá de casa tem vida própria. E como ele tem vida própria, chegou o carinha da manutenção lá. Aí eu fui logo dizendo, olha, o interfone tem vida própria, toca quando quer, quando ainda... Aí ele puxou a tomadinha, o plugzinho assim, eu falei, então, deve ser mau contato do plug. Ele não falou nada, só eu dando minhas opiniões. Aí ele foi lá, pegou um pincelzinho, colocou dentro da tomadinha assim e botou o plug de novo. Gente, o interfone voltou a viver. Ele disse, então, estava meio oxidado aqui, mas já está bom. Tudo aquilo que a gente não cuida vai danificar, vai perder o seu valor. É a mesma coisa com as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. A Bíblia diz, não despreza o dom que há em ti.
Não despreze aquilo que Deus te entregou. Você pode dizer, pastora, mas eu nem sei o que Deus me entregou. Eu nem sei qual foi o dom que Deus colocou nas minhas mãos. Se empenhe para saber. Porque tem gente que não sabe, porque nunca buscou em Deus o que é. Nós muitas vezes vivemos a nossa vida orbitando em torno de nós mesmos. E o homem que orbita em torno de si mesmo, ele nunca vai chegar a lugar algum. Porque o centro do homem é Deus. Eu fiz uma postagem ontem no Instagram. Muita gente está falando do Setembro Amarelo. E tudo bem com isso, amém? Tudo bem com isso? Mas eu fiquei observando. A mesma indústria que promove estereótipos esculturais, que promove a performance excessiva das pessoas, não é? Porque foi assim, a onda dos coaches, ou você fazia alguma coisa ou você morria. Ou você não era ninguém. A mesma indústria que promove o consumismo e o emburrecimento tecnológico, quando as pessoas esgotam emocionalmente, Setembro Amarelo. E as pessoas não entendem que tem alguém brincando com suas emoções. Que tem alguém brincando com seus padrões morais. Que tem alguém brincando com os seus sentimentos. Porque nós perdemos alguns valores no meio do caminho, gente. Então é fácil sermos manipulados. Jesus falou com esse pastor, lembra-te do que tens ouvido. E eu fiquei observando que esse lembra-te tem em quase todas as cartas. Por que lembra-te? Porque parece que nós esquecemos das coisas muito fácil. Mas por que nós esquecemos? Porque nós somos distraídos muito facilmente. Nós recebemos a palavra aqui, mas até nós chegarmos em casa, uma série de coisas já passaram pela nossa cabeça, pelo nosso telefone, pelos nossos compromissos, e a palavra já foi roubada. E nós passamos mais tempo expostos àquelas coisas que nos fragilizam do que aquelas coisas que nos edificam. Jesus falou com aquele pastor e com aquele líder, lembra-te do que tem recebido. Você recebeu alguma coisa do Senhor, eu recebi alguma coisa do Senhor. E eu quero te perguntar nessa noite, como que anda o teu dom? Aquele pastor não estava morto no todo, mas o seu dom estava amortecido. De modo que tinham pessoas do lado dele morrendo. E Jesus disse para eles, olha, consolida esses que estão prestes a morrer. Sabe que dentro de você, por mais fraco que você esteja, ainda existem coisas que podem abençoar a gente que está do seu lado? Amém? Por mais limitado que você esteja, ainda há algo dentro de você que pode abençoar e fortalecer quem está do seu lado. Jesus falou uma outra coisa que esse pastor é interessante. Ele disse para essa igreja, eu não tenho achado as tuas obras íntegras diante de Deus. Com essa igreja especificamente, Jesus não falou sobre pecados morais como as outras igrejas. Mas Jesus falou sobre integralidade da obra. O que seria a integralidade da obra, já que Jesus não está falando sobre questões morais? É sobre ser inteiro. Não tenho achado íntegras as tuas obras. Elas não são 100% puras. As motivações por trás dessas obras não são 100% limpas, não são 100% verídicas. Ainda tem coisa misturada nas suas obras. Não eram pecados morais, adultério, prostituição, vícios, idolatria, como ele lidou com as outras igrejas anteriormente. Mas era a ausência de integralidade. As pessoas estavam na presença de Deus pela metade. Isso acontece com a gente. Quando nós chegamos aqui no culto, por exemplo, e a gente está aqui na igreja, mas metade de nós está lá em casa. Mas metade de nós está no trabalho. Mas metade de nós está com os meninos. Mas metade de nós está com as contas. Mas metade de nós... Queridos, nós precisamos aprender a ser inteiros na presença de Deus. Jesus estava cobrando daquela igreja, não era uma questão de pecado. Eles não estavam andando em pecado, mas eles não eram inteiros diante de Deus, eles não eram íntegros. E essa igreja aqui, que é a igreja pós-reforma, é uma igreja que tem todo um ritual,
É uma igreja que tem todos os padrões para seguir. Nós temos credos, nós temos o batismo, nós temos a ceia. A ceia, o batismo, as confissões de fé. Nós sabemos tudo direitinho, como é que funciona. Temos cartilhas, temos revistinhas, temos kids, temos adolescentes, temos novos convertidos. Nós temos toda uma estrutura organizacional, diáconos, voluntários. Mas se nós não tivermos cuidado, essas mesmas coisas nos roubam a integralidade no reino e na presença de Deus. Aqui especificamente, Jesus não está tratando de padrões morais. Ele está tratando de pessoas que não estão inteiras, mesmo na presença deles. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Aonde é que está a tua outra metade? Se você estiver inteiro aqui nessa noite, essa palavra vai entrar no seu coração e ela vai produzir um fruto para a glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, chega de sermos pessoas pela metade. Chega de sermos pela metade. Nós nos acomodamos porque não estamos na lista dos 7 pecados capitais. Mas Jesus também mandou essa igreja se arrepender. Embora eles não estivessem enquadrados em pecados morais. Mas Jesus falou, se arrependa, senão eu venho contra ti como um ladrão. Abra comigo em Mateus 24. Mateus 24. E nós vamos tratar de um assunto muito pertinente, que eu já queria ter falado aqui na igreja. E vamos falar hoje, arrebatamento. Arrebatamento. Mateus 24. Nós vamos começar a partir do verso 37. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, dançavam, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estarão 2 no campo, um será tomado e o outro deixado. Isso aqui é arrebatamento. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Volte comigo para Apocalipse 3. Verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Isso aqui não é uma repreensão moral. É uma questão de dom, de atividade, de integralidade. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus está falando isso com uma igreja. Com quem Jesus está falando isso? Com uma igreja. Então Jesus pode vir em uma igreja ficar? Porque ele está falando com quem? Com uma? Então Jesus pode vir em uma igreja ficar? Porque ele está falando com uma igreja. E uma igreja que ele não estava nem lidando com questões morais. Mas ele estava falando com uma igreja que estava morta. Embora na sua cabeça ela estivesse viva. Aqui nós temos que pensar em uma coisa. Qual é a real opinião de Jesus quando ele me sonda e quando ele me vê? Já fez essa oração? Se não, faça. Senhor, quando o Senhor me vê, quando o Senhor me sonda, o que o Senhor vê em mim? Porque eu e você somos os nossos primeiros advogados, sim? E tem que ser mesmo, amém? E tem que ser mesmo.
Mas Jesus, Ele nos olha e Ele nos conhece. E nós somos igreja. Nós temos Israel que estava de pé e Deus os via como um vale de ossos secos. Nós temos uma igreja que tinha fama de estar viva, mas estava morta. E será que com a gente a fama corresponde ao que realmente está dentro de nós? Não quero te assustar. Eu só quero provocar temor através da palavra de Deus, amém? Será que a minha fama como mulher de Deus, como pastora, como pregadora, será que isso corresponde ao que Jesus me vê? Antes de vir para cá, eu estava lá no quarto, sentada com minha Bíblia na mão e orando. Senhor, eu sei como as pessoas me veem. Mas o Senhor me vê como mesmo? Porque Jesus não me vê pelos meus títulos, nem pela avaliação das pregações do Spotify ou no YouTube, amém? Não é assim que Ele me vê. Eu quero que Ele me veja. Eu quero que Ele me sonde. Eu quero saber o que Deus pensa sobre mim. Você precisa querer saber o que Deus pensa sobre você. Isso é vital para a sua salvação. Porque não é uma vez só na Bíblia, não foi uma vez só na Bíblia, que algumas pessoas se viam de um jeito, mas Deus via de uma maneira completamente diferente. Obras não íntegras, não há totalidade na operação. Pastor, o que eu faço para Deus? Não, eu vou para o evangelismo. Não, eu canto no louvor. Não, eu sou da mídia, sou do diaconato, eu sou disso, eu sou daquilo. Tá. E há integralidade nas suas obras? Você é íntegro nisso? Sua obra para Deus, teu coração está nisso? Ou você faz porque não tem ninguém para fazer? Ou você faz porque você acha que Deus não pode levantar uma outra pessoa? Ou você faz de qualquer jeito só para as pessoas não pensarem que você é folgado? Posso dizer uma coisa para vocês? Aqui na igreja todo mundo é bem-vindo para trabalhar. Mas só trabalha se o teu coração estiver nisso. Se não tiver, não precisa. Não vamos te amar mais ou menos por isso, compreende? Não precisa. Não precisa. Eu posso dizer para vocês, queridos, eu monto as aulinhas do Kids e é meu parque de diversões. Eu amo fazer o que eu faço. Hoje eu me afastei mais do louvor. Mas o Kids hoje, que é a gente está produzindo conteúdo, porque em breve a gente vai ter, se Jesus não voltar, nós teremos a nossa própria editora para ajudar igrejas que não têm currículos e materiais. Então, a gente está trabalhando, construindo o nosso material. Por isso que todo culto é uma aula diferente, um roteiro. Mas isso é meu parque de diversões. Eu amo fazer. Meu coração está nisso. Eu estou aqui pregando para vocês, mas eu digo, se dependesse de mim, eu estaria lá no Kids. Lá está o meu coração. Pregando para vocês aqui agora, também está o meu coração. Eu poderia ficar em casa no nebulizador. Mas eu acredito, querido, que você precisa ouvir a palavra. E o meu coração precisa estar naquilo que eu faço. Não tem problema, qualquer função dessa igreja pode parar. Pode parar louvor, pode parar a mídia, pode parar tudo. O que não se para aqui é a presença de Deus. Glória a Deus por tudo que nós temos e pelas pessoas que nós temos. Mas eu quero aproveitar para questionar a integralidade do coração dos nossos voluntários nos mais diversos ministérios dessa igreja. Se o seu coração não tiver, Deus recebe? Não. Deus não recebe. Agora, interessante, vá comigo aqui para o verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Jesus também viu naquela igreja as poucas pessoas que escolheram não se contaminar. Elas escolheram não se contaminar. As vestes brancas que elas receberam na sua salvação, no novo nascimento,
quando entregaram suas vidas a Jesus, elas fizeram isso de todo o seu coração. E elas escolheram não contaminar as suas vestes. Elas não estavam naquela ausência de fervor. Eu passei minha lua de mel no sul do Brasil. E já tive a aba em Campos do Jordão por 1 ano. E eu conheço algumas igrejas cristãs que quando você entra, o silêncio é absoluto. Você tem um papelzinho, você olha para o papelzinho. Aqui eu fui em Gramado com o Igor, nem música tinha. Era um silêncio total, um ritual total. Você recebe a oração do pastor e vai embora. Não há fervor. E o perigo de não haver fervor é porque nós somos levados facilmente para uma frieza espiritual. Mas como os nossos padrões morais são irretocáveis, então nós nos conformamos com orar de qualquer jeito, com cantar de qualquer jeito, com fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Não há fervor. Uma igreja sem fervor é uma igreja morta. Porque o Espírito Santo de Deus foi enviado como fogo. Uma igreja sem fervor é uma igreja morta. Tem a palavra, mas a Bíblia diz que é como letra, e a letra que mata, mas o Espírito vivifica. Eu estou falando sobre igreja, mas agora eu quero fechar o zoom em você. Como anda o seu fervor espiritual? É só quando chega aqui? Fervor. Como é a sua vida com Deus? Tem fogo aí. E agora eu não estou falando isso de uma maneira leviana, nem fazendo propaganda de bandeiras evangélicas. Mas tem fogo de Deus dentro de você. Se chega alguém frio do seu lado, você consegue aquecer? Quando você ora, você sente a presença de Deus? Jesus está ali com você. Queridos, ontem à tarde, minha filha trouxe para mim um perfume que ela ganhou. E travou o negocinho de apertar. E ela me deu o perfume para que eu destravasse. Igor não estava em casa e elas saíram para brincar. Foi por volta de 5 horas da tarde. Quando eu consegui destravar o negócio do perfume, era o mesmo perfume da minha irmã. A maioria de vocês, se não todos, sabem que eu perdi minha irmã e meu primo no acidente de carro, em novembro do ano passado. Irmãos, e quando aquele cheiro encheu a cozinha assim da casa, que era onde eu estava, eu fui tomada de um desespero. Eu fui tomada de um desespero, de alma, de dor, de tudo junto. E eu sentei assim no sofá, comecei a tossir de novo, fui para a bombinha e fui orar, fui clamar a Deus. Fui colocar minha alma ali diante do Senhor. O engraçado é que no meio de todas aquelas lágrimas de dor, o Espírito Santo me envolveu com a esperança do reencontro. E a palavra que ele trouxe ao meu coração foi: ela é um tesouro guardado. Um tesouro guardado. Irmão, aquela palavra desceu ao meu espírito. Que eu me levantei e continuei fazendo as coisas do culto do casal. Eu estava falando com o Edilma, não foi, filha? Ontem, no WhatsApp. E é disso que eu estou falando. É você ter Jesus nas coisas mais íntimas da sua vida. Algumas pessoas perguntaram: pastora, você não entrou em depressão? Não, eu tive a chance. Ela bateu na minha porta, sim. Tive. Mas eu digo para você, o que não me deixou cair nesse buraco foi porque desde pequenininha eu fui ensinada pela minha mãe, pela palavra de Deus, a saber quem eu sou. O meu propósito de vida, para que eu nasci.
E tem muita gente nessa noite precisando ouvir isso. Você precisa conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa saber para que você nasceu. Você precisa parar de orbitar em torno dos seus problemas e dores e começar a ouvir o que Deus tem para você. Essa indústria aí do último século trabalhou em fazer do homem um Deus. E está aí o resultado do homem um Deus. Pessoas fragilizadas em todos os sentidos. Onde está a tua outra metade? Lembra onde você deixou e toma ela de volta. Recompõe a sua vida e a sua história, porque a sua história ainda não acabou. A minha história não acabou. Minha irmã e meu primo, acabou. A minha não acabou. Amém, queridos? Fervor. Pastora, e se não houvesse fervor? Eu digo para vocês, eu não sei onde eu estaria. Se eu me ajoelhasse para orar, num estágio desse, que eu estava ontem, e eu não me encontrasse com a presença de Deus, Tia Riva, eu estava internada. Eu estava internada, pode ter certeza. Ou dopada, ou alguma coisa assim. Porque é o fervor que bota a sua vida com Deus em movimento. Que tira você, querido, da zona de conforto. Que tira você de onde o diabo quer te paralisar, te prender com mentiras, com enganos. Você precisa sair disso. Quando eu peguei a bombinha, eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou voltar a ser aquela criança que eu era? Será que vai voltar os problemas da fenda? Será que eu vou perder a voz de novo? E tudo aquilo começou a vir no meu coração. Falei, o Senhor me deu a minha voz e o Senhor não tomou. Deus falou para mim que todas as vezes que eu abrisse minha boca era um milagre acontecendo e eu não vou fechar a minha boca. Você precisa discernir o que te afronta. Se você não discerne o que te afronta, você é uma marionete na mão do diabo. Ele faz de você o que quer. Como essa igreja, Jesus deu um chacoalho nesse pastor. Vai cuidar dos que estão morrendo. Se acorde. Não é porque você está irretocável moralmente que eu não posso visitar com você como um ladrão. Arrebatamento. E para terminar, o vencedor será vestido assim, de vestes brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pastora, meu nome pode ser apagado, é? Não. Talvez ele pode não estar lá, mas apagado não. Deixa eu explicar uma coisa para você. Salvação é um processo, não é um ato imediato, único, isolado. Presta atenção. Salvação não se perde, se alcança. Jesus se apresenta como uma porta e um caminho. Isso é um processo, um caminho que leva a algum lugar. É possível que algumas pessoas no meio do caminho resolvam retroceder. Se você foi livre para escolher Jesus, você não pode ser livre para voltar a escolher o mundo outra vez? Pode. Não é que a pessoa não alcança a salvação por um pecado aqui, outro ali. Eu não estou promovendo em você uma vida de pecado. Mas a Bíblia diz isso, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Jesus, Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Nós estamos em um processo de crescimento espiritual. Mas a resistência à palavra, ela pode nos levar para um lugar de apostasia. E não apenas a resistência à palavra, mas a frieza espiritual pode nos levar para um lugar de apostasia. Pastor, e o que é apostasia? É você dar as costas. Imagine que você está em um caminho rumo ao alvo. Por
isso ele diz, ao que vencer, ao que chegar, o final da carreira. Porque é um percurso. Agora, quem é que perde a salvação? É a pessoa que desiste de continuar. Que opta por uma vida de pecado. Não é que Jesus vai riscar seu nome do livro da vida. Aí você peca, o anjo risca. Aí você se arrepende, o anjo bota de novo. Já viu? Não. Não é assim. Deus já viu o seu final. Amém? Deus já viu o seu final. E eu oro, e eu creio, que da nossa igreja aqui, nosso nome está lá, irmão. Nosso nome está lá. A Bíblia diz que nós temos uma firme esperança que é a âncora da nossa alma. Nós podemos ter essa certeza, esse testemunho no Espírito, esse selo da salvação. Se fosse agora o arrebatamento, eu estava lá. Irmãos, essa é a alegria da salvação que muitos crentes perderam. Perderam para as contas, perderam para as dores, perderam para os sentimentos, perderam para tudo. Perderam a alegria da salvação. Iago, meu filho, ele fica, mãe, olha, eu estou estudando, mas se Jesus voltar, não vai ter adiantado nada. Poderia estar jogando meu Minecraft. Digo, meu filho, eu até concordo com você, mas como a gente não tem a certeza do dia nem da hora, você vai ter que continuar estudando. Né? Você vai ter que continuar estudando. Mas olha só, poderia ser agora. Posso lhe dizer, não há mais profecias a serem cumpridas. O arrebatamento poderia ser agora mesmo. E tem gente, olha, quer ver? Não fala não, viu? Só pensa. Quando a gente fala em arrebatamento, nome no livro da vida, o coração de algumas pessoas bate mais forte. Outros pensam no que vai deixar, no que vai ficar. E se no céu vai ter alguma coisa melhor do que vai deixar aqui. Gente, de verdade, isso nos dá um panorama de quanto nós estamos apegados às coisas naturais. Do quanto a presença de Jesus e do que isso significa é vazio, é ausente para nós. Seu nome não vai ser riscado do livro da vida. Mas vá até o final para que ele seja escrito. O livro da vida deve ser o livro mais importante da sua vida. Porque nesse momento, não tem o que se fazer. A Bíblia diz que só entraram nas bodas do Cordeiro aqueles cujo nome estava escrito no livro da vida. E nessa noite eu quero finalizar te fazendo uma pergunta. Você tem essa convicção? Essa convicção de que você foi salvo, de que seus pecados foram perdoados, de que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e que não importa as lutas que você esteja passando, Ele passa com você. Quando você cai, você se arrepende, pede ajuda e recomeça. Querido, você precisa dessa certeza. Porque é por esse motivo que essas portas estão abertas. É por esse motivo que essa palavra está sendo pregada nessa noite. É porque poderia ser agora. Jesus falou com aquela igreja. Esse pequeno grupo que está com as vestes brancas, o nome dele já está garantido. O que ele estava querendo dizer para os demais? Continuem, para que o seu esteja lá também. E nessa noite, eu finalizo lhe dizendo, essa palavra veio ao seu coração, para você não se acomodar por estar dentro de um padrão moral. Glória a Deus que você está dentro de um padrão moral. Mas um padrão moral sem o fervor é religiosidade, é frieza.
E frieza leva à apostasia. Porque não é só pecado que nos afasta de Deus, não, viu? Dor também afasta. Quem nunca se feriu com Deus? Quantas pessoas estiveram por anos firmes na igreja, mas perderam um filho? Tiveram uma dor gigante? Faliram? Alguma coisa não deu certo? A pessoa se afastou da fé. Quantas? Não é só o pecado que nos afasta de Deus. Por isso não se iluda que apenas um padrão moral é suficiente para a salvação. Porque o que está dentro do seu coração e do meu pode nos afastar de Deus, sim. As coisas que nós não falamos publicamente, mas que Deus sabe. Senhor, por que isso? Por que você permitiu aquilo? Por que você não fez assim? Por que você não isso? E se nós não tivermos a humildade de calar as nossas vozes na presença de Deus, esses questionamentos podem nos afastar dele. Podia ser agora. Essa igreja é a igreja que mais influencia as igrejas de hoje. Tem fama de estarem vivas, mas estão mortas. Muita gente chega, mas está tudo fraquinho, prestes a morrer de novo. E um pequeno grupo com vestes brancas. Essa igreja de Sardes é um retrato da igreja dos nossos dias. Mas eu digo para você, seja vigilante, se levante, desperte o dom que há em você. A sua carreira não acabou. Jesus não precisa vir para você como um ladrão. Deixa ele vir como noivo. Sonda o seu coração e pede para o Senhor mostrar você a você mesmo. E vamos crescer em Deus. É mais importante esse momento agora, que eu sinto vocês conectados com a palavra, do que qualquer outro momento do culto. Porque agora Deus está falando e você está ouvindo. E Deus está dizendo para você, eu te quero inteiro, eu não quero a sua metade. Eu te quero íntegro, completo. Tira isso da mão de pessoas, de situações, tira. E vem completo para a presença do Senhor. Amém, meus queridos? Você recebeu alguma coisa? Se coloque em pé.